Olá, queridos irmãos e irmãs do Grupo Ismael. Fomos convocados para falar com vocês em breves 15 minutos a respeito da sabedoria das emoções. Vamos solicitar a inspiração do Bom Jesus e o acompanhamento de Joana de Ângeles, autora da série psicológica que recebemos pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Gostaria de dizer, antes de abordar a temática no seu núcleo, que é apenas a introdução a uma questão fascinante que faz parte de uma palestra que leva o mesmo nome, que a sua vez é uma conexão com uma oficina que editamos de um dia de duração, que chama-se A Mensagem das Emoções e a Sua Participação na Saúde e na Felicidade. Logicamente, não pretendemos, com essa apresentação de agora, mudar os hábitos que precisam de treinamento para esse fim, mas sim dar alguns conceitos meramente intelectuais que permitam uma nova visão, um novo posicionamento a respeito dessa temática. A mensagem das emoções e a sua participação na saúde e na felicidade é uma oficina que leva implícito uma ideia que é a de que toda emoção, sem exceção, congeva um alfabeto, uma mensagem que, se nós decifrarmos adequadamente, vai a contribuir à nossa saúde e à nossa felicidade. Literalmente, em termos de saúde, estamos nos referindo não apenas à qualidade de vida psicoemocional, mas também a equilíbrio físico, como foi demonstrado pelos desenvolvimentos apresentados pelo Dr. Robert Eder dos Estados Unidos, sob o nome de uma nova disciplina chamada psiconeuroimunoendocrinologia. Essa nova disciplina permitiu demonstrar atualmente, cientificamente, a realidade de uma afirmação realizada por um dos pais da medicina, Galeno, no século II da nossa era, quando ele dizia: as mulheres tristes adoecem muito mais do que as mulheres alegres. Todo mundo sabia, e mais ainda no campo médico, que isso acontecia, mas ninguém sabia explicar como é que isso acontecia. A psiconeuroimunoendocrinologia permitiu uma explicação científica na qual, degrau por degrau, nós podemos compreender como uma coisa de uma ordem estritamente psicoemocional termina produzindo efeitos concretos no corpo físico. E, logicamente, esse seria o lado luminoso da mensagem, porque, infelizmente, o que acontece com muita frequência é que as pessoas, por desconhecerem aquele alfabeto emocional, portanto, analfabetos emocionais, frequentemente não conseguem decifrar, interpretar a mensagem que as emoções trazem para as suas vidas, e então a falsa interpretação e a difícil e ineficiente ministração dessas emoções conduzem ao oposto da saúde e da felicidade por todos nós procuradas. Então temos, como consequência, doenças e sofrimento. Quando falamos de a sabedoria das emoções, também estamos afirmando implicitamente que as emoções possuem intrinsecamente uma sabedoria. O conceito de sabedoria está vinculado com um equilíbrio entre o intelecto e o sentimento. E tem o conceito de sabedoria
claramente uma vinculação com aquilo que nós chamamos saúde e felicidade. Então, emoção, o que é emoção? Cientificamente, psicologicamente, o que é a emoção? A emoção é uma vivência afetiva que caracteriza-se por certas questões que são aquelas que definem uma emoção. O termo emoção provém de moção, que a sua vez provém do latim motere, que quer dizer movimento. Então, poderíamos dizer, no sentido etimológico, que as emoções são impulsos para atuar, para agir. E essas emoções caracterizam-se, então, como vivências afetivas que têm características específicas. Por exemplo, na diferença do que acontece com outra vivência afetiva, que são os sentimentos, as emoções são habitualmente breves, aparecem muito rápido, duram pouco tempo e desaparecem com facilidade. Pelo contrário, um sentimento geralmente é algo que precisa de um tempo para se apresentar, mas perdura muito mais do que uma emoção no tempo. E muitas vezes a emoção surpreende ao sujeito pelo caráter de choque, é súbita, é aguda. E também o terceiro componente característico para que falemos de emoção é que toda emoção tem componentes físicos. Não existe, é uma falácia pensar que podemos nos emocionar sem que tenhamos consequências físicas. Por definição, uma emoção, que é uma vivência afetiva, que é um impulso para actuar, tem componentes físicos. E esses componentes físicos, poderíamos dizer que são, à sua vez, ostensíveis, perceptíveis pela sua característica física, mas também são fisiológicos. Quer dizer, produzem mudanças no campo da fisiologia orgânica. Por exemplo, se alguém vivencia a emoção da alegria, vai ter mudanças físicas que principalmente vai se observar no rosto. A face é a parte mais importante da expressão física da nossa emoção e muito possivelmente a nossa boca adquira a típica imagem do sorriso por causa da alegria. Essas são mudanças físicas, mas acontecem também mudanças fisiológicas que podemos constatar, por exemplo, nas funções neurovegetativas, nos batimentos cardíacos, na pressão arterial, na secreção digestiva no nosso estômago, na nossa função digestiva, inclusive também metabólicas. Por exemplo, uma pessoa que acaba de sofrer um acidente, e naturalmente um acidente de trânsito, sofre um medo tremendo, temendo pela sua vida, por exemplo, ela vai descarregar no seu torrente sanguíneo muita quantidade de cortisol e de adrenalina. E isso vai produzir mudanças na fórmula leucocitária, por exemplo, apresentando muito provavelmente o incremento da glicemia e também incremento dos glóbulos brancos. E muitas vezes isso pode, se a gente não sabe isso, numa pronto-socorro, o médico pode confundir com uma infecção ou com uma diabetes. E não é. É simplesmente o efeito do estresse, de uma emoção violenta, súbita, vivida pela pessoa. Então, as emoções têm essas três características sempre, por definição. São súbitas, têm caráter de choque, aparição rápida, duração breve e desaparição também rápida, e têm sempre componentes físicos e fisiológicos.
qual é a natureza, a origem das emoções? A origem das emoções é uma origem que está, vamos dizer assim, no processo evolutivo, filogenético e ontogenético do homem. Então, uma das grandes discussões que houve na história do estudo das emoções era se elas eram naturais, estavam implícitas na biologia do homem ou eram produto de uma herança cultural, social, da educação. E uma notável experiência de investigação levada para frente por Paul Ekman foi que ele pegou fotos dos rostos de pessoas de todas as culturas, incluindo culturas que, poderíamos dizer, viviam na era da pedra, não tinham escritura verbal, uma tribo de Papua, de Nova Guiné, e o interessante foi que todas as pessoas de qualquer cultura reconheceram 4 emoções fundamentais que ele propôs chamar de emoções primárias. Do mesmo jeito que as cores primárias, na sua combinação, permitem toda a gama das cores, aconteceu uma coisa semelhante com as emoções. Então, aí foi resolvida aquela velha polêmica, resultando como uma coisa natural, porque pessoas de todo mundo reconheceram 4 emoções que seriam as emoções primárias, que são a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. A única das 4 que tem boa prensa é a alegria. As outras são habitualmente combatidas e mal catalogadas como más. Nesse conceito que estamos apresentando, não existem emoções más. Existem, sim, emoções desagradáveis e emoções agradáveis. Mas se nós aprendemos a linguagem, o alfabeto emocional, toda emoção é essencialmente boa. O desafio é encontrar um modo, a maneira, o processo de ministrar essa emoção para que o resultado seja bom. Por exemplo, a falácia mais frequente em torno das emoções é que a raiva é má, porque inconscientemente ou conscientemente, muitas pessoas ligam a raiva com a violência, com o dano, com a agressão, com a culpa e com o castigo, pelo menos na nossa cultura. E é verdade que quase toda emoção de raiva precisa de uma descarga física, mas não é necessário que essa descarga física seja violenta e agreda, provoque dano em alguém ou em alguma coisa. Por exemplo, se você descarga fazendo um esporte, limpando, arranjando o seu jardim, vai descarregar fisicamente e a raiva vai ir embora, mas o resultado não vai ser dano, nem culpa, nem castigo, mas um benefício você ministrando adequadamente essa emoção. Então, o sentido na vida das pessoas, das emoções, mesmo daquelas mal chamadas má, é um sentido evolutivo. O desafio é que nós aprendamos o que fazer com cada uma das emoções para conseguir esse resultado positivo. Uma questão muito interessante e que permite clarificar muitas coisas que vivemos nas nossas vidas é uma pesquisa que se fez em torno da comunicação emocional entre as pessoas. Essa pesquisa demonstrou que apenas os 7% do que nós comunicamos emocionalmente depende do sentido semântico das palavras que utilizamos. O 93% depende de outros elementos não verbais. O 55% depende da expressão facial, da mímica e da postura corporal. E o 38% depende do tom da voz. Então, gente, muito mais importante do que de aquilo que dizemos no sentido semântico, do significado das palavras que utilizamos, é o como nós dizemos isso.
qual é o tom da voz que nós utilizamos, qual é a expressão facial, a mímica e a postura corporal, porque ela vai nos dizer 93% da emoção que nós comunicamos e apenas o 7% vai depender da palavra no sentido semântico. Por isso é que as crianças, que os cachorros e que algumas pessoas simples percebem claramente a intencionalidade de certas expressões quando discordam o conceito semântico com a verdadeira emoção, o sentimento que a pessoa está sentindo ao se comunicar. Estou vendo que, infelizmente, os 15 minutos que pediram já foram esgotados. Então, eu peço desculpas pelas limitações para expressar coisas tão significativas em tão pouco tempo e envio para todos vocês um grande abraço do meu coração, com a gratidão de sempre e esperando continuar compartilhando coisas de tanto valor para todos nós no nosso processo evolutivo. Em nome de Jesus, um grande abraço do coração para todos os representantes do Grupo Ismael da Metodologia Alta de Souza. Até pronto. Até já. Até quando Deus permita.